Bom dia. Fazer um canto. Falei. Bom dia, bom dia. Bom dia para vocês. Vamos nossa quarta live sobre autoestima, mais especificamente da gente dar um up na autoestima, da gente levantar esse astral, né? Da gente levantar a nossa voz. Fazia tempo que eu não fazia esse exercício de voz que eu fiz agora, então minha voz melhorou 100%. Bom, gente, hoje nós vamos conversar sobre e dar um quarto passo para você levantar a tua autoestima. Nós vamos falar sobre meditação, nós vamos falar sobre relaxamento dentro do nosso tema e de uma forma de você poder fazer algo para poder levantar de fato a tua autoestima. A gente tá nesse quarto ponto. O primeiro ponto foi sobre eliminar as críticas. Segundo, perdoar. Terceiro, da construção do teu pensamento, né? Do criticar, dos pensamentos, como eles estão construídos. Vamos mudar um pouco, não deixar se assustar com isso. E hoje nós vamos falar sobre meditação e relaxamento. Quando você pensa em meditação, não sei qual o seu nível de meditação, não sei o que você entende por meditação, mas não quero te ensinar a meditar, não quero... Tem um vídeo meu no YouTube de meia hora falando sobre meditação. Tem outros, eu já falei outros vídeos sobre meditação. Eu pratico meditação. Alguns tipos. Alguns eu me identifico mais. Hoje em dia eu gosto mais da meditação contemplativa. Mas nada impede de uma meditação ativa, de uma meditação com mantra, uma meditação guiada. Cada uma delas tem uma função, mas tem a função, a meditação ela tem uma função tanto biológica, física, quanto uma função espiritual, uma função de reconexão com você, de reconexão com o seu ser. Mas isso não significa que toda vez que você está meditando, você está fazendo essa reconexão espiritual. Como também não significa que qualquer meditação ela vai te dar essa função biológica. A maioria sim, tá? Porque ela vai acalmar tua mente, ela vai baixar os níveis de cortisona, ela vai... Imagina que quando você está num estado de uma autoestima baixa ou num estado onde as tuas emoções estão aceleradas, o medo... Tá tudo muito afoito, muito, vamos dizer, a baixa frequência ela tá muito alta, muito imperativa em você. Ansiedade, medos, frustrações, mágoas, e tudo isso sendo conduzido, como o nosso tema aqui, né, pela a tua falta de amor próprio. E essa condução pela falta de amor próprio, tua amígdala fica explodindo, né? A amígdala do cérebro fica explodindo. Ela ali, ela te joga pro campo do instinto, pro campo do estar sempre tenso. Manda várias ordens pro teu corpo de produção de hormônios que você talvez precisaria se você estivesse numa guerra, na trincheira. Não necessariamente uma guerra onde você está apertando um botão, uma guerra de trincheira, né? Que joga GTA aí, uma guerra de trincheira.
onde você precisa de energia para correr, onde você precisa de energia para um pensamento de sobrevivência. E quando a nossa autoestima está baixa, o nosso instinto de autopreservação, ele está ligado, mas de uma forma diferente. Como assim de uma forma diferente? Ele não está ligado numa autopreservação onde você passa a se gostar, onde você passa a se cuidar, onde você passa a tratar bem de você. Não. Ele está ligado no instinto de autopreservação, de que eu preciso atacar quem está me ferindo. Só que quem está se ferindo dentro, para você, é você mesmo. Então você se ataca. Você perde a capacidade de cuidar de você porque você se vê como um inimigo. Como um inimigo porque você fez alguma coisa errada em algum lugar. Como um inimigo de que você olha assim, tudo que eu faço só causa desilusão nas pessoas, ou ninguém gosta, ou qualquer coisa vira motivo para você não gostar de você. Qualquer coisa vira uma razão pela qual você se dá o direito de se bater, o direito de se xingar, o direito de fazer talvez atrocidades com você, se permitir fazer atrocidades com você, que você não permitiria uma pessoa fazer com uma terceira pessoa, uma outra pessoa fazer com uma terceira pessoa. Talvez você não permitiria isso. Talvez. Estou colocando na conta do talvez. Porque quando você pensa nessa noção de guerra ativada, tá tudo muito inflado, muito inflamado. Esse é muito inflamado, ele não te permite você se cuidar. Então, esse instinto de sobrevivência, ele quer matar, que tá querendo destruir você, te enquadrar dentro de um padrão onde, por algum motivo, por alguma razão e algumas circunstâncias, você se colocou que você deveria ser de determinada forma e não de outra. Muito possivelmente você não se considerou nesse padrão que você colocou. São coisas criadas pelo outro. Você pode estar vivendo um padrão pelo outro. Então, por que a meditação? A gente vai fazer a meditação, ela vai dar uma murchada nessa vontade, na hora que você começa a relaxar, a buscar momentos de relaxamento. Buscar momentos, não só da meditação, tá? Aqui a minha intenção é te dar algumas ferramentas, algumas coisas para você levantar a tua autoestima. E nesses passos. Isso não substitui um cuidado, um tratamento, um treinamento sobre a autoestima, tá? Ele pode correr paralelamente. Se você estiver fazendo alguma terapia, alguma outra coisa, isso não é um substitutivo, e sim algo que vai te ajudar a encontrar a tua autoestima, a se permitir cuidar de você, se permitir se amar, tá? E quando você busca momentos de relaxamento, sem ficar se criticando depois, sem ficar, eu não deveria ter relaxar. Vamos supor que para você relaxar é você ficar um tempo deitado numa rede, supondo que você tenha, né? Estamos num momento onde estamos ficando mais recolhidos para o mundo, né? A gente está mais recolhido, a gente está em isolamento, algumas pessoas, alguns estados estão em isolamento, porém, tem algumas pessoas que têm rede em casa.
E vamos supor que teu momento de relaxamento seja exatamente você deitar numa rede, ficar com o pé pro alto e ficar ali, sem pensar em nada. Não tô falando de você ficar pensando, se martirizando dentro da rede, não, tá? Mas vamos supor que teu momento de relaxamento seja esse, você ficar ali sem, quase que meditando, quase que sem pensar em nada. Busque momentos de relaxamento e depois não ficar assim. Ah, não, eu passei o dia fazendo isso quando eu deveria estar fazendo XYZ. Isso corta toda a função desse relaxamento. Isso corta toda a função do que você escolheu para você dar esse levante na tua autoestima. Quando nós meditamos, né, até falei do exemplo da rede, não pensar em nada, mas o não pensar em nada não é um requisito da meditação. Se você fica buscando não pensar em nada, você vai ficar tenso, vai ficar frustrado, porque dificilmente, se você não tem uma prática de anos ou de você ter acelerado de alguma forma, meditando o dia inteiro, dificilmente você vai ficar muito tempo sem pensar em nada. Mas durante a meditação, você pode contemplar e não se envolver com esses pensamentos. Quando você opta por meditar, quando você opta por relaxar dessa forma, você tem que buscar um momento seu. Vamos supor que quando você esteja fazendo esse momento de meditação, você só consiga meditar se você estiver absolutamente sozinho, com nenhum barulho. Só consiga meditar se você não tiver ninguém à sua volta, né, absolutamente sozinho, não tiver nenhum compromisso perto, ter que acender o incenso, ter que estar num lugar todo montado para isso. É interessante? É, porque você atrai uma egrégora, você monta um ambiente. Mas isso não é um impeditivo. Isso não é um impeditivo para você meditar. Porque a vida acontece. A vida acontece do lado de fora e do lado de dentro. Se do lado de fora tem barulho de criança, de cachorro, pessoas falando, carros, barulhos. Ou você fica tentando descobrir que barulho é cada um, ou você colocou na sua cabeça que tem que ser tudo perfeito, que você não se permite simplesmente agregar os sons externos à sua meditação. Isso é você estar em estado de presença. Eu estou tanto no meu ambiente externo, eu entendo tanto o meu ambiente externo, eu estou ampliando tanto o meu ambiente externo quanto o meu interno. Sei como está meu corpo, como está meu pensamento e ao mesmo tempo o que está acontecendo à minha volta. Então, já falei bastante sobre a própria meditação, sobre a gente estar em estado de guerra, nossa mente está em estado de guerra, sendo conduzida por uma falta de amor próprio e sendo conduzida pela nossa autocrítica. Quando isso acontece, você aumenta a guerra dentro de você, como você sendo seu inimigo. Então aqui a meditação vai desligar isso.
ou vai baixar o volume disso. Meditação ou algum momento de relaxamento, ou os dois juntos. Mas precisa ser um momento de relaxamento onde não te coloque com mais dúvidas sobre a sua capacidade, ou te coloque com mais dúvidas sobre quem você é, com mais autocrítica, mais vitimismo de você mesmo, você se vitimizando por você mesmo, você se atacando. Tem momentos de relaxamento onde a pessoa se ataca. A pessoa acredita que está relaxando, mas na verdade ela está se atacando. Está se colocando em prova de alguma forma, onde aquilo fere ela. Então, falar um pouco, vou dar um exemplo de uma meditação bem simples, bem que você pode fazer em qualquer lugar, tá bom? Qualquer lugar mesmo. E a ideia é que você pratique ela de olhos abertos. Por que de olhos abertos? Porque vamos trabalhar um pouco o estado de presença, onde presta atenção no fora e no dentro, ao mesmo tempo. Só para praticar, só para deixar esse campo aberto, de você não limitar as suas possibilidades eu não dá para fechar os olhos. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? Você vai sentado confortavelmente onde você estiver, preferência sentado, tá? E você vai repousar teus olhos em algum lugar. Não é focar, não é direcionar, não é ficar olhando, é repousar teus olhos sobre algo. Repousar teus olhos sobre alguma coisa, algum ponto. Simplesmente deixar com que sua vista fique naquele ponto. Bom, eu tô fazendo aqui no celular, né? Na live no celular, eu tô olhando para aqui para cima. Tô repousando meu olho em algum lugar. Mas não estou discutindo com aquele ponto, não estou pensando, talvez você esteja olhando e encontrou uma mancha na parede, isso acontece, ou ficar discutindo com aquele ponto, não sei o que, será que tá certo? Só repousa a tua mente, como se você estivesse repousando a sua mente, olhando o infinito, olhando a linha do horizonte. Respire fundo. Deixe seus olhos fiquem ali, repousados onde você escolheu. Na própria altura dos teus olhos, sem ficar levantando da cabeça, descendo da cabeça. Só respire fundo. Preste atenção na sua respiração. Preste atenção dela entrando, preenchendo todo o teu corpo e saindo no mesmo tempo que entrou, na mesma velocidade. Não brigue com seus olhos. Continue respirando, prestando atenção na respiração. Se estiver sentindo algum desconforto no seu corpo, observe. Não brigue com ele.
Perceba seu corpo. Imagine que no centro da sua testa, entre seus olhos, tem uma luz. No centro da sua testa tem essa luz. Visualize essa luz, imagine, sinta, perceba. E continue ao mesmo tempo que você presta atenção nessa luz, que vai ficando cada vez mais luminosa, cada vez mais intensa. Perceba também a sua respiração. Você não é só a sua mente que briga com você. Você é todo um sistema. E você observa. Respire fundo. Vai voltando a sua atenção para o corpo. Mexa seus ombros. Seu pescoço. Bom, esse exemplo de meditação que eu fiz com você é um exemplo que você pode fazer sozinho. Talvez, se você não tiver achado uma meditação guiada que você goste, se você não tiver encontrado... eu preciso de um ambiente, eu preciso de algo. Apenas respire, mesmo de olhos abertos, repouse os seus olhos em algum lugar e sinta você. Sinta a sua respiração, perceba o mundo à sua volta, sem discutir com o mundo à sua volta, sem entrar numa conversa com o mundo à sua volta e sem entrar numa conversa com o mundo dentro de você. Vamos supor que durante essa pequena meditação que a gente fez, pequena introdução, pequeno exemplo, vou dar uma pequena prática. Como uma pequena prática, você observou uma dor no teu corpo um desconforto que você não tinha prestado atenção antes. E aí você começa a se perguntar, de onde vem isso? Por que veio isso? Eu dormi de mau jeito, ou eu estou sentado de mau jeito. Eu não deveria ter levantado peso. Seja lá o que for. Não é o momento. É só observar. Só olhar. Tá assim. Isso faz parte da contemplativa, de você contemplar, não só você contemplar a presença, contemplar o momento presente. Dani, mas eu não sei que horas que eu falo de visualizar uma luz na minha testa, que horas que eu começo a prestar atenção em tudo. É um fluxo, tá? Decida que você vai fazer uma meditação contemplativa. Repouse seus olhos em algum lugar, em algum ponto, na linha da tua visão, na linha do teu horizonte. Só repouse. Eu aqui foquei, eu repousei mais embaixo, mas o ideal é que você repouse na tua linha. Só deixe. Permita você prestar atenção na sua respiração. Se vier alguns pensamentos do porquê eu estou fazendo isso, ou será que eu deixei o fogo ligado? Só deixe passar. Não é como assistir. Uma vez me perguntaram assim, então é como se eu estivesse assistindo um filme onde eu estou só deixando passar? Não.
Porque quando você está assistindo um filme, você está se envolvendo. Você se envolve emocionalmente com o filme. Não é para se envolver. Quando você está assistindo dificilmente, qual o trabalho assim do terapeuta às vezes, né? É não encarar que o outro, né, tá falando como algo seu, e sim como você está ali para ajudar. Então há um distanciamento. Quando um amigo está escutando a sua história, provavelmente ele toma tuas dores. Ou para te criticar, ou para falar que você tem razão. Há uma conversa normal e isso é muito natural. Quando a gente está falando da meditação, onde você simplesmente passou a... veio alguma memória, veio alguma coisa de simplesmente observar, não é se envolver. Porque quando você está assistindo um filme, você se envolve. Ou você fica com raiva, ou você fica alegre, você ri, você tem vontade de bater no personagem. Por que você está fazendo isso? Nossa, não faz sentido essa história. E aí você pode até sair da briga mental com os personagens e começar a brigar com o roteirista. Está completamente envolvido. Tá? Quando a gente pensa na meditação, onde você está passando a tua mente, está trazendo memórias, trazendo falas, tentando conversar com você, só deixa passar e continua prestando atenção na sua respiração, continua trazendo consciência para a sua respiração, coisa que nós não temos no nosso dia a dia, que é a consciência da nossa respiração. Bom, por que eu estou colocando tudo isso, né? O nosso tema de hoje foi meditação e relaxamento dentro do que é da gente levantar a nossa autoestima, tá? Do que é pegar essa nossa falta de amor pela gente, que a maioria tem em algum ponto da vida, tá? Eu não tô sendo generalista. A maioria tem em algum ponto da vida. Pode não ser amoroso, pode não ser esse clássico que todo mundo vê, mas quando você está num trabalho e você se critica muito, e você não tem boca, você não fala, você não consegue emitir sua opinião, não porque não tem espaço para emitir sua opinião, mas porque você não sente que você tem espaço. É como se terceirizasse o cuidar de você para outra pessoa. Então, eu trouxe esse daqui como um quarto passo para a gente levantar a autoestima. Seja com como você esteja trabalhando a tua autoestima, isso aqui é só um complemento, tá? Se você está fazendo o AMS comigo, esse aqui é um complemento, né? Que eu já ia fazer com todos os meus clientes. Então eu falei assim, deixa eu colocar esse levante no Instagram para todo mundo ver e conhecer também, entender o que é a autoestima. Então, te falou lá na primeira, né, lá no primeiro encontro, sobre crítica, eliminar as críticas, aprender a perdoar, entender a sua mente. E agora nós estamos falando de relaxamento e meditação. Por que eu coloquei a meditação? Não só para você se sentir bem, mas porque quando você está num ataque a você, como você sendo o seu inimigo, você não ataca todo mundo, não só você, mas principalmente você. Ou você ataca você tentando ferir o outro. Então a gente precisa dar uma noção de realidade, baixar esse ataque. E a meditação é uma ótima ferramenta para isso. Do você se centrar.
tá bom? Então, a gente fica por aqui. Muito obrigada para quem assistiu até agora. Muito obrigada para quem vai assistir depois. E se está assistindo isso pelo YouTube, curta, compartilhe, né? Dá um like. Ou se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. E se você não é aqui inscrito no meu perfil, siga também meu perfil aqui no Instagram. Então, amanhã nós vamos falar sobre cuidado com o corpo, cuidados físicos. O que isso interfere na autoestima, se isso interfere de verdade ou se isso é só um paliativo, tá bom? Então, beijos, até amanhã.